Mais um blend de informações aqui no canal Café do Setorista, com informações exclusivas do Esporte Clube Corinthians Paulista para você. Bakayoko e El Shaarawy ainda podem jogar no Corinthians? Existe alguma possibilidade após revelação de Marcelo Paes que eles foram oferecidos, mas o Corinthians tem transfer ban? Vou te contar que existe a possibilidade de um deles ainda. Vou te trazer detalhes e informação importante para você. E vou também falar nesse blend de informações se o volante André já está vendido para o Nottingham Forest da Inglaterra. Vou te trazer como é que anda realmente essa negociação, se está encaminhada, se está fechada e os valores, inclusive, corretos para você na temperatura certa. Vou te falar também se o Yuri Alberto volta no clássico contra o Santos e tem também a multa de Memphis Depay aplicada. Tudo isso para você agora. Bora falar muito do Coringão. Yuri Alberto pode voltar no Corinthians, né, ficar à disposição do técnico Fernando Diniz para o jogo contra o Santos no próximo domingo na Neoquímica Arena, 4 da tarde? Sim, existe a possibilidade. Não dá para a gente cravar ainda o retorno, por quê? Porque o Yuri Alberto vai passar por um exame, tá, nesta quarta-feira, um exame de ultrassom, para verificar se a lesão está totalmente cicatrizada, curada. Ele sofreu uma lesão de grau 2 na coxa, e agora, né, depende desse exame, desta quarta-feira, quando o Corinthians volta aos trabalhos, para saber realmente se ele está curado. Houve evolução, ele treinou, não treinou no campo ainda, mas fez alguns testes físicos, né, internamente. Houve uma evolução no final de semana, na terça também, nesta terça também, né, pela manhã, e na quarta-feira ele realiza esse exame. Se tudo der ok, aí fica a critério do Diniz se ele vai para o campo já na quarta, porque ele pode realizar esse exame, né, pela manhã e já treinar à tarde, ou então ele treina na quinta-feira, e aí ficaria, né, ainda o treino, né, de sexta-feira, o treino de sábado, teria tempo ainda, né, do Yuri Alberto ficar aí à disposição do técnico Fernando Diniz para o domingo, tá? Então, expectativa aí importante, essa é a maior de todas, o retorno de Yuri Alberto, a maior de todas dentro de campo, né, das informações, e o Yuri Alberto no clássico contra o Santos. Deixa o like, comente aqui embaixo. Olha só, o nosso querido Memphis Depay foi multado pelo Corinthians realmente em 20% do salário. A informação dos 20% foi exclusiva aqui do canal Café do Setorista, até a informação da multa também, né? Coloquei na minha coluna no UOL, gravei vídeo para vocês no sábado. Os 20% vai dar R$400 mil, né? Um pouco mais de 400, tá, gente? Por quê? Porque o Memphis, ele recebe pouquinho mais de 2 milhões de reais por mês, 2.200 ou 2.400, alguma coisa assim, tá? Sempre me falaram isso, aproximadamente ali o salário do Yuri. A questão é que o Corinthians tem um custo de 3 milhões com ele por mês, né, por conta dos impostos. O contrato dá 79, né, no total com os impostos. Mas se é para montar o salário do jogador, você tem que montar não o custo que você tem com ele, mas o que ele recebe. Então 20% é de 2 milhões, vai dar 400 mil reais, enfim, foi multado. É insignificante a multa para ele, porque, né, o Corinthians deve 42 milhões de reais, que está acordado em contrato, né, que esses 42 milhões serão pagos em 4 prestações, né, de 4 prestações semestrais, enfim, que o pagamento se inicia no início do ano que vem. Então não muda muito para o Memphis, né? Fica mais aí como questão de autoridade, aquela coisa toda, enfim. Tá aí, Memphis multado, né? Deixa o like, comente aqui embaixo. Olha só, vamos falar do André, tá? Por quê? O André, o Corinthians recebeu uma proposta verbal, sim, é uma negociação, eles já tiveram uns 2, 3 encontros, Corinthians e os representantes do André com os representantes do Nottingham Forest da Inglaterra, chamadas de vídeo, reuniões, a negociação está bem adiantada, tá, gente? Só que tudo que eles conversaram não foi colocado no papel, então a gente tem que tomar cuidado. O Corinthians espera que seja tudo colocado no papel, e digo mais, se tudo que eles conversaram até agora for colocado no papel, ele vai ser vendido. Tá? O Corinthians gostou de tudo, aprova tudo, o Corinthians esperava mais, mas pela condição do clube, pela situação desesperadora, o Corinthians vai vender. Aliás, né, o Juliano Bertolucci está nessa negociação intermediando, enfim, talvez
seja até um pedido do Corinthians para o Bertolucci para tentar algo, né, em relação ao André lá fora, né, uma ajuda, porque o Corinthians estava precisando de grana. Isso é apenas um feeling meu, tá, gente? Agora, a informação mesmo é que as reuniões estão acontecendo, estão bem adiantadas e avançadas, né, as tratativas, nada foi colocado no papel, mas só resta colocar no papel para que o Corinthians aceite, assine e o jogador seja vendido. Quais são as condições? A informação na temperatura certa você tem aqui. O Corinthians recebeu uma proposta de 13,6 milhões de euros, tá, pelo jogador, mais 5 milhões de euros em bonificações. Como que seriam essas bonificações? Se o André completasse mais 6 jogos, e vai completar com a camisa do Corinthians 6 jogos, com certeza, o Corinthians ganha mais 2 milhões de euros. Então, o Corinthians já teria aí 15 milhões,6. Os outros 3 milhões de euros dependeria, né, do André realizar ali um número X de partidas pelo Nottingham Forest. E aí o Corinthians ganharia 18,6 milhões de euros. A proposta é maior do que a do Milan, porque a do Milan era de 17 milhões de euros. Lembrando, 2 milhões eram de metas, tá? Como tem metas agora aí também. A proposta mesmo era de 15, né? E outra, a forma de pagamento era horrorosa, né? O Corinthians receberia no meio desse ano, nesse ano ainda até o final do ano, 5 milhões de euros, 5 milhões de euros em 2027, 5 milhões de euros em 2028. Né? Essa já não, né? Ela é um pouquinho maior, né? Mas e tem um outro fator determinante também que o Corinthians não abre mão: entregar o André somente no ano que vem. A do Milan teria que entregar esse ano. Eu até tinha recebido a informação de que poderia do Milan, né, o Corinthians entregar no ano que vem, mas foi um pedido do Corinthians que não foi aceito pelo Milan. Mas isso também não atrapalhou a negociação por causa disso, tá, gente? O Corinthians ia entregar mesmo. A gente sabe que ele está praticamente vendido quando eu revelo em primeira mão aí para vocês a proposta, e depois naquela pressão toda do Dorival, da torcida, ele acabou não sendo vendido. Agora, nesse caso, a ideia é que o André realmente seja vendido se o Forest, né, o Nottingham Forest colocar, né, no papel tudo que foi já acordado ali de forma verbal, que é tudo isso que eu passei para vocês. Entrega do jogador só em 2027 por esses valores. Vai dar 112 milhões de reais, tá certo? Se for em euro, né? Eu ainda não confirmei se é em euro ou se é em libra, tá? Que é importante. Inicialmente me falaram em euro, mas enfim, vamos aguardar. Quem sabe ainda em libra e melhora um pouco mais. Se for em euro, realmente, 112 milhões de reais o valor total da transação. Deixa o like, comente aqui embaixo e vamos falar dos jogadores oferecidos, e um deles, né, ainda tem chances de vestir a camisa do Corinthians. O Marcelo Paes revelou em entrevista ao Metrópolis que o Corinthians ele teve 2 jogadores oferecidos: o Bakayoko, volante francês, e o italiano El Shaarawy. Lembra dele? Né? O El Shaarawy tem 33 anos, o Bakayoko, volante, 32. Ele disse que o Corinthians não pôde contratar os jogadores. Vou até abrir aspas aqui para ele, né? Em relação aos jogadores. Foi algo que aconteceu, mas a gente não poderia contratar naquele momento, até pelo transfer ban. Mas o Bakayoko e o El Shaarawy foram oferecidos ao Corinthians, 2 grandes jogadores de impacto mundial. Tiveram mais, mas eu vou manter só os 2 aqui, porque a gente só podia negociar ali internamente, devido ao transfer ban e a prioridade de pagar o salário dos jogadores, tá? Enfim, foram oferecidos. O Bakayoko eu já havia até trazido a informação para vocês, né? É legal ver essa confirmação. E um deles ainda tem chances, é o Bakayoko, tá? Porque existe uma relação muito boa do Corinthians com os representantes do Bakayoko. E após, né, o Marcelo Paes até revelar, né, o que aconteceu lá atrás, desperta o interesse ainda do jogador em vestir a camisa do Corinthians, tá? O Bakayoko, ele tem interesse em jogar no futebol brasileiro, voltar a jogar, e o futebol brasileiro para ele vê com bons olhos, e o Corinthians mais ainda, até pelo efeito Memphis, né? O Lingard também veio parar aqui, mas principalmente pelo efeito Memphis. Então, um jogador que já quando foi oferecido lá atrás, estava muito afim de jogar no Corinthians, e seria um jogador mais barato, nada de valores nível Memphis, seria um valor mais ligado, valores mais próximos ao Lingard,
tá? Então, existe a oportunidade. Se o Corinthians pagar os transferbans, a negociação com o Bakayoko pode ser retomada, tá? Essa sim, do El Shaarawy eu não tenho nenhuma informação, mas o do Bakayoko eu tenho informação que pode ser retomada sim, até pelo alto desejo do jogador em vestir a camisa do Corinthians, né, isso já vem lá de trás, enfim, e o Corinthians também, né, se precisar de volantes ali com a possível saída do André, as coisas podem tudo se encaixar. Aí tem que encaixar o quê? A venda do André e o Corinthians, né, se livrar dos transferbans. Encaixou isso daí, a chance é grande das negociações serem retomadas, tá bom? Lembrando que é um jogador também já conhecido, de 32 anos, né? Estreou como profissional pelo Rennes da França, viveu o auge da carreira no Mônaco, atuando ali ao lado do Mbappé, vocês lembram bem, né? Tá livre no mercado, também defendeu as cores do Chelsea, do Milan, do Napoli, do Loriente, e na última temporada atuou pelo PAOK, não atua faz 8 meses, aliás. Enfim, para contratar também um jogador desse nível, tem que ser só nessas condições de um atleta que não atua há muito tempo. Então tá aí a informação na temperatura certa para você.